Gente, tudo bem? Acho que é um prazer estar com vocês de novo aqui para mais um episódio nosso aqui, com The Boss's Room. Só lembrando, né, puxa, inspirado aí na música do The Boss, do James Brown, de 73, acho que ela tem uma vibe que a gente gosta, uma vibe mais, até falei no último capítulo, descolada. E a ideia aqui é a gente trazer gente que a gente gosta, admira muito e ter uma conversa bacana. Acho que a ideia é essa sobre qualquer assunto. Então, assim, acho que os assuntos que a gente pode abordar aqui ou com as pessoas, seja o perfil das pessoas, ou seja os assuntos com a mesma pessoa, são temas diversos. Acho que esse que é o objetivo, né? Hoje a gente está aqui com o Vitor Neme, assim, um prazer ter o Vitor aqui. Lembro quando estudei próximo de um dos filhos do Vitor, Ulisses, lembro quando a gente ia no churrasco na casa do Vitor, foi quando eu conheci o Vitor lá atrás, mais de 20 anos atrás, né? Então, a vida acho que dá muita volta, acho que é um prazer ter você com a gente aqui, Vitor. O E prazer eu digo é a meu. mesma coisa, seu Vitor. Muito bom receber o senhor aqui. Eu tive a honra de ser colega do Arthur, filho do senhor. Tomei trote do Ulisses, o filho mais velho. Depois eu tenho uma história que o Ulisses me contou. E eu queria ver com o senhor aí como é que foi essa história, se eu puder compartilhar. Aí, Vitor, assim, para a gente começar, acho que a ideia é você contar um pouquinho, acho que rapidinho, se apresentar, acho que 2 minutos. Aí depois a gente parte das histórias a partir daí, a gente explora a partir daí. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, fiz pós-graduação em economia, então muita gente me considera mais economista do que agrônomo. Eu fiz uma carreira em paralelo aí, mercado financeiro, comecei a operar em bolsa, a fazer trade de futuros desde o primeiro ano de formado, em 1980, e até hoje estou fazendo essa parte de operações financeiras e mercados futuros e tudo. E, paralelamente, eu fui para o mundo agro, para o agronegócio, né? Como tendo terra, fazendeiro, depois fui montar indústria, agroindústria. Me foquei muito, também uma consultoria grande na área de gestão estratégica de operações de agronegócio, sempre focado no agronegócio. E participei de várias empresas, fui montar indústria na África, enfim, fiz bastante coisa, fui consultor desde a Embrapa, por algumas grandes empresas brasileiras do agro, ajudamos a criar estratégia de negócios e tudo. Então, estou bem vinculado e agora, mais recentemente, eu estou na área de pesquisa médica, fazendo pesquisa disruptiva com imunidade e longevidade. Basicamente, o foco hoje, eu estou trabalhando nessa parte. O agro eu deixei um pouco para trás, isso é uma evolução do agro, na verdade, e resolvi seguir uma trilha que começou no agro com suplementos e nutrição animal, onde a gente descobriu lá um método sem querer, como toda descoberta, de aumentar a longevidade de galinhas e animais, e aí eu resolvi aplicar isso para a área humana. E é onde a gente está trabalhando bastante. A última empresa minha aí que eu fundei, a mais recente, é uma empresa de medicamentos disruptivos. Acho que vai ter bastante coisa para a gente falar aí. Não, começando lá do início, assim, né? Acho que você falou do agro, assim, até a data, né, 1980, assim, as pessoas falam muito, né? Desde 80 para cá, puxa, o Brasil não consegue aumentar a produtividade, a exceção que a gente tem é o agro, né? Então, se você puder contar um pouco para a gente, assim, acho que desses primórdios do agro, como era, o que mudou, por que o agro funcionou. Você falou da Embrapa, que acho que teve com certeza um papel muito importante. Então, acho que contar um pouco dessa história, tendo vivido essa história, né? Então, assim, acho que puder dividir com a gente, acho que seria legal. O agro brasileiro, ele tinha tudo para dar errado, porque a gente tem as piores terras do planeta. Eu conheço agro no mundo inteiro, não conheço lugar de terra tão ruim quanto o Brasil. Terras de baixa fertilidade, né? Mas a gente tem clima bom e a gente tem uma coisa também interessante que é a altitude, mas a gente não sabia disso, que a altitude era importante. Só que a gente sempre lutou com dinheiro caro, desorganização, falta de infraestrutura e principalmente protecionismo.
ou seja, até o ano 2000, a gente tentava vender para a Europa, Estados Unidos, Japão, e eles não queriam comprar nossos produtos, eles queriam proteger os produtores deles, até que surgiu a China no ano 2000, por volta do ano 2000, e falou, olha, tudo que vocês plantarem eu vou comprar. Ninguém levou a sério no começo, mas eles estão honrando há 26 anos. Nós estamos em 2026, eles não deixaram de comprar nada que a gente produziu. Compra tudo. E a gente teve também alguns elementos aí de sorte, de surpresa, mas por inovação, porque a gente é um país tropical. E nos trópicos a agricultura é diferente. Só que a gente tentava, eu na faculdade, aprendi a arar a terra. Mas ninguém nunca questionou naquela época por que se arava a terra, né? Porque, na verdade, estudar nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos se ara a terra. Mas eles aram a terra para revolver o solo porque está congelado. Então, quando começa a primavera, derrete uma camada superficial, mas ainda não suficiente para plantar, ou seja, a semente não germina porque ainda está gelado. Então, eles fazem a aração para inverter a camada, jogar para baixo a camada quente e pegar a camada congelada de baixo, colocar para cima. Uma operação caríssima, custa 30% do custo de produção, é a aração e é muito demorado. E aqui a gente, com solos arenosos, com solos terreno inclinado, tal, sofrendo erosão, insistia em arar. Então, aí um alemão lá no Paraná, um dia olhando lá, se falava muito em erosão naquela época, ele percebeu que onde tinha palhada no solo, a água descia limpa, não saía aquela água suja de terra, né? E ele resolveu adaptar umas facas de corte, né, umas rodinhas afiadas na frente da plantadeira para ir cortando a palha e plantar sem arar o solo, que era impossível na cabeça da gente, porque a gente aprendeu a arar, né? E funcionou. Então, ele inventou o plantio direto. Com o plantio direto, o Brasil conseguiu poupar um tempo enorme de preparo de solo, e consegue plantar mais cedo. Então, assim que começa a chuva, tem gente que planta no pó, até antes da primeira chuva, tem a previsão de chuva, já sai plantando no solo seco, plantio direto. Isso economizou muito por causa da operação da aração, que custa 30%, mas principalmente porque a gente conseguiu fazer 2 culturas nobres no mesmo ano, soja e milho, no caso. Que antes se fazia 3 culturas, que é o que faz no resto do mundo, 2 culturas nobres, uma em cada ano, intercalado com trigo no inverno. Mas trigo é uma cultura considerada não nobre, de baixa produtividade. Mas o Brasil conseguiu juntar 2 culturas nobres no mesmo ano. Aí entra a Embrapa e trabalho de geneticistas para reduzir o ciclo das lavouras. O soja, que tinha um ciclo de 120 dias, 110, 120 dias, baixaram para 90 dias, e o milho, que era de 150 dias, no Brasil, no mundo inteiro, soja é de 120 dias e milho é de 150. Aqui no Brasil, geneticamente, a gente baixou para 90 dias a soja e para 120 o milho. Então, em 210 dias, a gente faz 2 culturas e ainda tem o tempo para seca. Quem irriga pode fazer um terceiro plantio aí. Aí acabou o problema do preço, que a gente era amaldiçoado por Nossa Senhora, eu falava. Diz que essa piada da Nossa Senhora é que ela estava com o menininho Jesus Cristo no deserto, atravessando um córregozinho raso, mas que era muito perigoso, porque quando chovia no deserto, ele transbordava rápido. E era justo na hora que ela estava lá, estava chovendo. E ela encalhou com a roda na pedra lá do riozinho e ficou desesperada, desceu, foi correndo lá pedir ajuda para um cara que estava na margem, que era o agricultor. E o agricultor se negou a ajudar ela, porque ele falou, não, preciso aproveitar para plantar aqui, que está chovendo no deserto, é uma oportunidade. E aí ela parou, vinha descendo uma carroça de bêbados, ela parou os bêbados, pediu ajuda, os bêbados foram lá, ajudaram a desencalhar a carrocinha da Nossa Senhora e salvaram o menino Jesus Cristo, tudo. E aí ela fez a maldição dela para o agricultor e o agradecimento para os bêbados. Ela chegou para o agricultor e falou, você, quando tiver preço, não vai ter produção. E quando tiver produção, não vai ter preço. Essa maldição dura 2000 e tantos anos. E para os bêbados, ela falou, para pinga não vai faltar dinheiro nunca, né? Então, a gente brincava lá que
putz, o produtor nunca ganhava dinheiro, porque quando produzia bem o preço caía, quando não conseguia produzir o preço subia, mas não tinha o que vender e ainda tinha protecionismo. Mas quando chegou a China aqui, resolveu o problema. Então, e aí vem agora, e aí descobrimos que a área alta, altitude, cada 100 metros é 3 sacos de soja a mais de graça, 5 sacos a mais de milho de graça. E foi descobrindo coisas ao longo dos últimos 40 anos, e a gente tem muitas áreas no centro do Brasil de altitude, né, de 500 metros, 700 metros. Então, explodiu essa agricultura brasileira, é imbatível. Mas é uma agricultura tropical, desenvolvida por brasileiros, né? É totalmente diferente a agricultura do Brasil, é de larga escala, etc. E agora a gente está bombando na área dos bioinsumos, né? Quer dizer, é outra característica que a gente está descobrindo aí, tem um trabalho bom da Embrapa, que acabamos identificando bactérias de solo, bactérias e fungos, mas que liberam nitrogênio, que fixam nitrogênio do ar no solo, que liberam fósforo estava fixado, que liberam potássio. Então, a gente consegue agora, economizando também em fertilizantes e substituindo os venenos químicos, aí, os defensivos químicos, por bactérias e fungos que combatem as doenças e as pragas. E aí o custo é mais baixo e a qualidade do que se produz muito melhor, né? Eu mesmo agora estou numa iniciativa de trocar a microbiota completa do solo, né? Ou seja, os solos foram muito tempo, receberam defensivos agrícolas, fertilizantes químicos, a vida no solo morreu. Você quase não acha, é difícil achar uma minhoca num solo agrícola hoje em dia. Então, agora a gente tem uma nova tecnologia que eu estou ajudando aí também, estão montando fábrica e tudo, que é de montar uma microbiota nova, completa, com 300 espécies de bactérias para povoar o solo de novo. Então, por exemplo, na cultura do tomate, hoje, em 100 dias de produção de tomate, se aplica 60 pulverizações, ou seja, se aplica veneno dia sim, dia não no tomate. Então, não existe tomate sem veneno, porque o ciclo de vida do defensivo é 14 dias, em média. Então, você vai comer tomate, você vai comer veneno. Mas aqui a gente consegue agora reduzir de 60 para 20 aplicações, mudando a vida do solo e mudando o sistema imunológico da planta. Ela fica resistente à maioria das doenças, você consegue reduzir 1/3, e esses venenos são muito caros. Então, substituía-se essa microbiota. Então, o Brasil tem, assim, agora tem toda a robotização no campo também, então tem várias empresas. Isso não é tecnologia brasileira, mas está sendo aplicada aqui, porque as fazendas são grandes e comportam, então estão tirando as pessoas do campo, né? Praticamente nos próximos anos a gente vai ver as máquinas trabalhando sem ninguém, e é mais fácil fazer isso, porque na estrada é difícil, porque tem o risco de acidente. Mas dentro da fazenda não tem ninguém, né? Então as máquinas seguem o caminho, não tem risco de ferir ninguém. Então tem uma revolução no campo muito grande. E Vitor, você falou também, você comentou da Embrapa, né? Acho que você falou umas 2 vezes, assim, como é que a Embrapa começou? Sei lá, teve alguma pessoa que foi a pessoa, sei lá, pega o ITA, teve o Marechal Casimiro, né? Então, teve alguma pessoa, foi um grupo de pessoas, e por que isso funcionou, assim, o que era um grupo de pessoas especial ali ou não? É cultura? Assim, Embrapa o que deu certo ali? Embrapa assim, é chato, a esquerda não gosta, eu não sou esquerdista nem de direita, muito pelo contrário, eu não sou nada, mas assim, só para... o ITA e a Embrapa vêm da mesma cabeça, vem numa cabeça dos militares ali, basicamente, os ministros de agricultura da época lá dos militares, chegaram à conclusão que precisava montar uma empresa de pesquisa agropecuária. Já tinha essa discussão sobre agricultura tropical, estava começando já, que tinha que ter um modelo de agricultura adaptado ao trópico, porque a gente não tem neve aqui, né? O Brasil ele é cercado por 5 partes de água e 1 parte de oceano, e o hemisfério norte é 1 parte de oceano e 1 parte de água, de terra. Então, você não tem... A água é o termostato, né? A água armazena calor. Então, aqui a gente não tem nem neve, nem calor excessivo, porque a água é um termostato.
Então, a gente tem um clima diferente, né? Você vê no hemisfério norte, tem calor terrível no verão, o aquecimento global é muito mais forte por lá, e também tem inverno, tem neve no inverno, porque não tem água para armazenar calor, para absorver e liberar calor. Nós temos. Então, nessa condição, é um baita privilégio hoje, a gente reconhece isso, ainda mais no aquecimento global, mas na época eu não sabia. Mas eles sentiam que o solo nosso tropical não consegue reter carbono, então ele perde fertilidade muito rápido. Então eles sabiam que alguma coisa estava errada, precisa ser feito. E aí resolveram montar a Embrapa. Já existiam institutos de pesquisa, eu mesmo fiz parte de Conselho Superior de Pesquisas aqui no estado de São Paulo, que era o Instituto Agronômico, Biológico e o de Zootecnia de Nova Odessa, mas eram instituições antigas que já estavam naquele esquema de corporativismo, de acomodação típica de funcionalismo público. E a Embrapa não, eles montaram na época e encheram de gente jovem lá. Então esse pessoal jovem veio com espírito de sangue no olho, faca no dente, tinham liberdade para produzir, tava a pauta aberta e tinha boas cabeças lá. Eu posso até depois lembrar os nomes lá, mas são os fundadores, os primeiros diretores, né? Inclusive, eu me lembro que eu fui fazer alguma consultoria lá pontual, no sentido de que também tinha uma visão de ser mais aplicada a pesquisa, que a pesquisa dos institutos aqui antigos era muito pesquisa básica, que não tem muita contribuição para a sociedade. Publica artigo, mas é conhecimento, mas não é aplicado. E eles queriam fazer aplicado e ainda entraram com a ideia de que tinha que ser rentável. Olha que coisa. Fazer pesquisa rentável, né? Hoje em dia... E aí eu era o consultor econômico. Num outro centro da Embrapa, eu ajudei lá, principalmente nos de pecuária, a ajudar a fazer conta econômica de rentabilidade. Vamos pesquisar coisas que aumentam a rentabilidade, não só técnica pela técnica. Senão vira produtividade, a gente brinca. Não é produtividade, é mais... E aí eles começaram nessa linha e esse foi muito importante o trabalho. Teve uma pesquisa lá, um artigo lá na época, se eu não me engano, do MIT, que ridicularizou na época a iniciativa brasileira, botando em dúvida que o Brasil nunca ia fazer pesquisa que valesse a pena, que gastar dinheiro na Embrapa era dinheiro jogado fora, porque todos os outros institutos também não produziam nada. Então, e hoje é reconhecido que a Embrapa foi um dos melhores investimentos que o Brasil fez. Para cada real investido, retornou até hoje R$13 de retorno direto mesmo. Então, ela foi uma boa iniciativa. Hoje a Embrapa já não é, assim, não vou tirar o mérito nenhum, mas hoje a Embrapa já começa a ter alguns vícios do funcionarismo, assim, está perdendo um pouco o dinamismo que já tem. Acho que ela já foi lá no passado muito mais dinâmica, disruptiva do que é hoje. Poderia ficar aqui uma dica de pensar em retornar aquele espírito mais disruptivo do passado, mas ainda contribui muito, não tem dúvida. E seu envolvimento com patente começou já nessa época ou foi depois? Não, patente já é da época da indústria. Eu tenho uma irmã que é especialista em patentes, acho que é a pessoa que maior referência de patentes no Brasil, já escreveu vários livros sobre patentes, trabalha muito nessa área, e eu reclamava que na indústria eu estava com muita cicatriz no pescoço, não aguentava mais de tanta faca que eu tinha, porque a gente trabalhava fazendo... Eu montei um centro de pesquisa na empresa de prebióticos lá que a gente tinha montado, mas trabalhava sobre sigilo industrial, a técnica era segredo industrial. Mas sempre tinha os funcionários que sabiam o que a gente estava fazendo e sempre estavam ameaçando ir embora se não aumentasse mais. Aí eu comentei com essa irmã das patentes. Ela falou, pô, mas você está em que ano? Você está falando 1600 e quanto você está, né? Eu disse, não, como assim 1600? Pô, você nunca ouviu falar em patente, né? Eu disse, sim, mas se você tem alguma invenção que você diz que você que inventou de fato, você deveria patentear, né? Eu disse, então... Como é que eu faço? Vou te mandar um relatório de patente, você preenche uma invenção que você acha, que você está dizendo que você tem várias invenções que você fez,
preenche o relatório aqui, eu faço uma pesquisa de patente e te digo se isso daí é patenteável, né? Aí eu fiz a primeira, eu disse, é patenteável, sim, isso daí é uma invenção. Aí patenteei, aí mandei... Isso foi quando? Isso, a primeira patente é de 2011. Estamos falando de 15 anos atrás. E aí aí eu fiz a segunda, a terceira, a quarta. Eu falei, pô, você é o Cristóvão Colombo dessa área, tudo que você manda aqui é da patente, pô. E patente boa, né? A gente ganhou todas elas, depois teve brigas nos Estados Unidos, na Europa, de contestação, mas a gente ganhou todas, né? Então eram patentes realmente, e até hoje eu estou patenteando muito, né? Inclusive hidrogênio. Quantas patentes você tem? Eu tenho 15 patentes. 15? Mas tem 2 de hidrogênio. O hidrogênio, por exemplo, aí foge um pouco da área agro, né? Porque no hidrogênio eu entrei numa empresa de hidrogênio, aí, mas cabeça nossa é não enxergar. Ó, é que patente é disrupção, tá? Não pode ter referência bibliográfica. Então, todo mundo lembra hidrogênio para veículo como fonte de energia. E aí eu olhei de uma forma diferente, eu olhei pela taxa de difusão da chama. A força de difusão da chama de hidrogênio é um poder maior do que é o conteúdo energético. E o problema de queima de combustível, principalmente diesel, é que você não consegue fazer uma mistura perfeita de diesel e oxigênio dentro da câmara de combustão. Então, o que acontece é que solta fumaça no diesel. Toda vez que você acelera, o motor diesel é até razoavelmente eficiente quando ele trabalha em rotação constante, mas se você tiver a rotação variável, que é o caso de um caminhão, por exemplo, ele queima porque não consegue misturar, você tem zonas densas e zonas ralas de oxigênio. Só que quando você injeta pequenas quantidades de hidrogênio, esse hidrogênio tem um ponto de ignição mais baixo, 60 graus o hidrogênio, e o ponto de ignição do diesel é 90. Então, ele explode antes e ele tem uma taxa de difusão de chama 10 vezes maior. Então, ele provoca uma revolução em fração de segundos e ele mistura o oxigênio com o hidrogênio, com o diesel, antes da ignição do diesel. Então, você queima perfeito. Então, você consegue reduzir com uma quantidade minúscula de hidrogênio, que a gente bota um geradorzinho do hidrogênio para rodar no próprio sistema de geração de energia do caminhão, do alternador, sem descarregar bateria, sem nada. E ele reduz 14% o consumo de diesel, né? Então, essa é uma patente que a gente aprovou nos Estados Unidos. Então, tem várias... E aí, Vitor, essa curiosidade, assim, 2, na verdade. E não precisa falar valores, tá? Mas, assim, como é que você monetiza isso, ou você monetiza? Não sei, assim, é royalty, ou você monta uma empresa? E a outra, como é que são essas brigas com os Estados Unidos? Como é que são essas brigas com os Estados Unidos? Como é que funciona isso? Não, Estados Unidos é porque quem vai comprar vai aplicar essa tecnologia lá, né? Mas provavelmente é um mercado muito maior. Mas, assim, as empresas com patentes aí que as patentes ajudaram, foi vendida à empresa mesmo. Vamos pegar, por exemplo, patente de minerais quelatados. A gente criou a 2ª e a 3ª geração de minerais quelatados. Não vou perder tempo aqui explicando o que é a 2ª, 3ª geração, mas são minerais que têm muito mais absorção. Aqui no Brasil, ninguém acredita em disrupção de brasileiro. Então, não precisa nem dizer que empresa brasileira não quer nem testar a invenção de brasileiro. Essa é uma grande dificuldade dos inventores brasileiros, que eles não são levados a sério. Mas no resto do mundo, o pessoal não tem esse preconceito contra brasileiro como o brasileiro tem contra o brasileiro. É gozado. O maior preconceito contra brasileiro está aqui dentro do Brasil mesmo. Quem não acredita no Brasil e quem não acredita em brasileiro são os brasileiros. Mas os gringos acreditam. Tanto é que investem no Brasil e tanto é que compram tecnologia brasileira. Então, esses minerais começaram a fazer sucesso, primeiro com concursos de competição de nutrição, e o grande case foi no salmão lá, que quebrava a coluna de salmão no Chile. Os salmões, quando crescem, eles crescem muito rápido e 3% deles quebra a coluna e o salmão morre, então um prejuízo. E era falta de cálcio, o pessoal dava muito cálcio lá na forma de farinha de peixe, farinha de
de ostra e tal, mas não absorvia. E aí a gente desenvolveu o cálcio quelatado, segunda geração, com a superabsorção, mudamos a absorção do intestino grosso para o intestino delgado, etc. E aí lotou e não quebrou nenhuma coluna, é um case de sucesso. E aí quando viram que não quebrou mais nenhuma coluna de salmão, a gente ganhou o mundo inteiro e ganhamos 10% de market share mundial de mineral quelatado, sem vender nenhum quilo aqui dentro do Brasil. Veja bem, assim, nenhum quilo pode dizer, mas assim, foi insignificante a venda de quelatado dentro do Brasil até hoje. Mas todos os players, Alemanha, Dinamarca, França, Japão, Rússia, Estados Unidos, todo mundo comprando, mas aqui dentro o brasileiro comprando dos nossos concorrentes estrangeiros, gozar disso. E mais caro ainda, e um produto inferior. Mas aí vem uma empresa estrangeira e compra. E aí ela compra, ela quer as patentes, que as patentes é que dão a proteção. Então não é que eu monetizo a patente vendendo a patente. Na verdade, você vende a empresa, que nessa empresa de hidrogênio, ela vai ser vendida para uma multinacional, são duas patentes. Uma patente é a patente da difusão da chama, né? Que aí a gente patenteou um nível de injeção muito baixo de hidrogênio. Então, a injeção de uma pequena quantidade de hidrogênio no cabeçote do motor é uma patente nossa. Não pode injetar menos que tal. E se você injetar mais, aí o hidrogênio vira energia. E sendo hidrogênio, ele tem um ponto de ignição baixo, mas ele tem uma temperatura muito alta de queima. E aí ele eleva a temperatura do motor a hidrogênio, queimando hidrogênio dentro do motor comum, derrete. Que o motor comum vai até 200 graus com o óleo diesel, e com hidrogênio vai até 400 graus. E o motor não está preparado, o bloco do motor não é para 400 graus. Então, a forma de usar hidrogênio num motor comum de diesel é com essas quantidades que a gente usou, mas usando como difusão de chama. E aí tinha um problema de todos esses geradores de hidrogênio, é que eles produzem um eletrólito, o resíduo do eletrólito é tóxico, é poluente. E aí a gente conseguiu fazer, e normalmente são mineral, de origem, são eletrólitos minerais, que você troca cátions, né? Mas a gente fez um eletrólito orgânico e patenteou também. Então, você pode descartar ele em qualquer lugar, você joga no gramado. Então, são duas, na área de hidrogênio, as duas patentes que a gente fez. Mas é duas dúvidas aqui. Uma é meio ridícula, mas como é que surgem essas ideias? Parecem temas bem diferentes, e a outra é assim, você tem um time, você tem pessoas, ou é um time para cada... Como é que você monta isso? Igor, eu não sei explicar, viu? Eu tenho uma cabeça meio perturbada. Eu não sou técnico, tem que ter gente técnica comigo, obviamente. Então, eu gosto de formar times técnicos. O problema dos times técnicos, eu estou até para escrever um livro que é Contra os Leões, ou seria o título, alguma coisa assim. É que a maioria das pessoas, isso eu acredito que é no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, até pela educação que teve, primeiro que você começa que você não ouviu sua mãe, nem sua tia, nem sua avó, nem nada, falarem que você vai ser um grande inventor. O pessoal fala que você vai ser rico, que você vai ser bonito, que você vai ser empresário, que você vai ser bem-sucedido, que você vai jogar bola, que você vai cantar, que você vai fazer um monte de coisa, mas ninguém fala para uma criança, você vai ser um grande inventor. E você não ouve histórias de invenções dentro de casa. Mas eu tive a sorte que eu tive avós e avós, as duas avós minhas e os dois avós meus de nível superior. E o meu avô, inclusive, de nível de pós-graduação, que era um especialista em papel quando veio para o Brasil, ele inventou o papel sulfite aqui no Brasil. Fez duas patentes, o governo brasileiro quebrou as duas patentes, coitado, morreu antes dos 50 anos de desgosto, porque achou que a descoberta era muito importante para pertencer a alguém. Olha que sacanagem. Que o Brasil só tinha eucalipto de fibra curta e fazia um papel de má qualidade, que ele inchava e ficava amarelo, né? E aí ele desenvolveu a fórmula do aglutinador de fibra curta em casa. Ele não era pesquisador, eu dormia no laboratório dele, então a gente ouvia aquela história sempre.
Ele trabalhava no Instituto de Pesquisa na Letônia, que ele tinha feito uma maquininha também que a Minolta roubou deles lá. É a história da família lá, né? Que ele tinha patenteado na época a máquina fotográfica era grande, de caixote e tal, e ele fez uma maquininha miniatura de fotografia, e que diz que depois virou a Minox, durante a guerra, né, que a Alemanha invadiu e levou lá a patente. Meu pai introduziu o carbono 14 aqui no Brasil. Eu consegui trabalhar no laboratório, ajudei, levei muito tubo de isótopo em Piracicaba, que onde conseguia medir isótopo de carbono 14 era só no SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, em Piracicaba. E como estudava em Piracicaba, toda semana eu voltava para Piracicaba cheio de ampolas de carbono 14 para medir, para trazer de volta. E mexia na vidraria. Então, assim, eu vim de uma família... Meu pai escreveu 100 livros de química e vendeu 2 milhões de livros de química no Brasil. Eu desenhei 70, que não tinha editor de texto, então, molécula, eu tinha que desenhar no nanquim. Então, assim, a família trabalhava muito com química, né? Eu entrei em terceiro lugar, seria o terceiro aluno na medicina da USP, né? Média 98 em química, imagina. 100 questões, acertei 98. Então, eu gostava. Só que eu optei por agronomia, que eu gostava de fazenda, então acabei... Hoje eu estou na medicina, aí, né? A vida tá boa. Mas então, é um modo de pensar. Se você pensar, tem um discurso do Dean de Harvard, de 15 anos atrás, que ele pediu para mapear os últimos 200 anos de descobertas científicas no mundo. E pela origem, né? E eles chegaram à conclusão que 3% foi feito em universidades. 45% foram feitas em institutos de pesquisas públicos e privados e 52% no fundo de quintal. Na verdade, todas as descobertas tecnológicas recentes aqui é o fundo de quintal, Microsoft, Google, Apple. O que você pensar aí, Tesla, tudo começou no fundo de quintal, né? Por quê? E aí ele explicou por que acontece isso. Por causa de duas palavras, referência bibliográfica. Então, você tem dois tipos de pesquisa. Você tem a pesquisa incremental, que é a que o brasileiro adora, que é aquela da referência bibliográfica. Você está melhorando o que já existe. E você tem a pesquisa disruptiva, que é aquela de quebrar paradigmas, né? Então, para quebrar paradigmas, você tem que estar disposto a sair da manada. Se você anda na manada, se você vai no simpósio, você vai no congresso, você faz parte do time e quer ser bem aceito, quer ser bem tratado, você não pode ofender as pessoas. E quando você fala coisas que as pessoas nunca ouviram, não concordam, você está ofendendo os outros. Porque, afinal de contas, as pessoas vivem de prestar serviços, de dar aula, e de repente você fala que tudo que está fazendo não vale mais. É ofensa isso. Então, o brasileiro ele é mais treinado para ser um cara simpático, é o país mais simpático do mundo. Então, ele não trabalha bem fora da manada, ele gosta de ficar na proteção da manada. Ele não gosta de ir lá lidar com os leões lá fora, é melhor aprender a fugir do leão e virar chefe do leão. É bacana, mas o brasileiro não quer ser chefe de leão, ele prefere andar no meio da manada. Então, o modo de pensar é diferente, porque... então, eu, por questões de vida, sei lá, não sei explicar, eu gosto de formar times técnicos altamente eficientes, mas fazer coisas fora da caixinha. Ficar observando, mas estar com o olho sempre aberto. Toda vez que alguém fala que deu errado, eu falo, não deu errado. Talvez seja uma oportunidade. Vamos ver... Vou dar um exemplo, por exemplo, o que aconteceu. A gente ia fazer um teste para medir dor de ratinho com artrite. Então, você tem que provocar artrite no ratinho. Então, você tem um grupo de ratinhos que não está tomando um medicamento para dor e outro que está... um que não está, outro que está. O que não estava tomando formou as artrites, aquelas deformações feias, lá que tomam injeção na articulação para gerar artrite. E os do nosso produto não gerava artrite.
Eu não conseguia, mesmo injetando dose dobrada. Aí vieram me falar, doutor, deu errado o teste, não conseguimos gerar artrite. Não deu errado, vocês descobriram a prevenção contra a artrite. Né? Então, o pesquisador incremental, ele vem triste porque deu errado o teste, que ele não conseguiu, ele seguiu o protocolo da referência bibliográfica e não deu artrite. Ele está chateado porque não deu. Já quem tem a cabeça aberta, você, parabéns, você acabou de descobrir como prevenir artrite. Eu estou dando um exemplo assim, que aconteceu. Eu acho super interessante, que assim, uma dúvida. Eu vou dar um exemplo que assim, eu já passei pelos dois casos. E no meu caso, quando deu errado, foi vaidade, mas aí queria te ouvir um pouquinho. Eu digo sempre o seguinte, assim, quando você vai fazer uma coisa que é muito diferente, é das duas uma. Ou uma ideia é muito inteligente ou ela é muito burra. Porque ela já deu errado, tá. E eu já tive exemplo de ideia burra, tá? Assim, e eu acho que já estava ligado à vaidade, tá? E algumas outras coisas e tudo mais, mas como é que você... Digamos, você saiu da manada ali, mas, cara, essa ideia realmente é boa, ela faz sentido? Ou... Normalmente você está resolvendo um problema. Vamos pegar o caso do hidrogênio. Eu não sou engenheiro, eu sou engenheiro agrônomo, conheço um pouco de motor, mas nada comparado com o ITEAN. Mas eu gosto de patente, eu sou um especialista em patente hoje. Então, quando eu entrei nessa startup, eu me propus a patentear o produto. Aí eu fui ver o que tinha lá de patente, e já tinha uma patente americana com uma máquina grande lá para formar hidrogênio para injetar no motor do caminhão, mas para substituir 20% do diesel, que era o limite máximo por causa da temperatura do motor, e tinha uma quantidade que o camarada injetava no motor. Eu falei, bom, então nessa quantidade eu não posso injetar. Então vamos pedir lá para o pessoal de teste. A gente tinha montado um laboratório em Campo Grande, tem uma equipe incrível em Campo Grande. Assim, você está pensando que é no ITA ou na USP, mas o time bom de hidrogênio está em Campo Grande. E que o cara tinha acabado, o professor tinha acabado de voltar do Canadá. Assim, começou com um cara fazendo hidrogênio em copo de palmito, de vidro, lá, um policial aposentado. E ele arranjou uma oficina mecânica para testar em Campo Grande. E aí, em Campo Grande, foram conversar com um cara na universidade, e tinha um professor recém-chegado do Canadá, que fez pós-graduação em hidrogênio, e a gente, começamos a conversar, disse, o que você está falando? Preciso de um laboratório. Então, vamos montar um laboratório padrão canadense. Então, montamos um laboratório top para o professor, só que aí, o que a gente queria? A gente tinha olhado lá, aí a minha cabeça. Eu falei, já tem uma faixa de hidrogênio que já está patenteada. O que acontece se a gente usar a faixa inferior, a mais baixa? Vamos injetar e vamos medir a economia que dá. Injetamos e deu quase a mesma economia que dava a faixa maior. Eu disse, mas como é que injetando 10% a menos de hidrogênio, a gente consegue uma economia quase errada? Qualquer cara da lógica vai falar, nossa, você está fazendo conta errada, alguma coisa está errada aí. Mas aí não, aí eu comecei a perguntar, mas por que a gente está economizando? Porque se a energia não pode, é linear, né? Se você usa menos 10% de energia, ela vai economizar 10%, 90% menos. Se você só está usando 10% de energia, você só vai economizar 10% e não economizar 70%, 80%. Bom, enfim, aí a gente começou a estudar e ver que não formava fumaça, que o motor ficava todo polido, que estava descarbonizando por dentro. Então, e aí tinha um ex-diretor de pesquisa da Mercedes no grupo, tem esse professor de hidrogênio, até tinha um time bom, mas quem levantou a bola primeiro é uma cabeça diferente. Temos que descobrir que isso daqui não é energia, é outra coisa que está afetando. Né? E aí a gente começou a estudar e fomos ver e chegamos à conclusão que era o poder de difusão da chama. Eu sou inventor, mas conta com um time de pesquisa pensando junto. Mas alguém tem que falar, escuta, aqui não deu errado, aqui é um novo fenômeno que aconteceu. Senão o cara já descarta e fala, não, vocês fizeram conta errada, esse tipo de pensamento meio... de observador que fala, as coisas não dão errado, tem um motivo para acontecer que talvez você não está entendendo, né? É um modo de pensar diferente. Mas o fato é que funciona bem, mas assim, vender patente é muito difícil. Primeiro porque patente só vale com produto no mercado.
O que a maioria não sabe é que a patente não é uma propriedade intelectual, é uma propriedade comercial. Então, você precisa ter patente, só vale patente de produto. Uma coisa que aqui no Brasil confunde muito é que o pessoal faz patente de processo. Patente de processo não vale nada porque você muda um procedimentozinho no processo e já não é mais a patente que está protegida. Já produto não é muito claro, mas o juiz só entende o produto quando ele está no mercado. Então, a patente tem que ser mais de ciência, é um mundo da ciência aplicada. E aí, se você tem que ter o produto no mercado, você tem que ter uma empresa, você está vendendo, e aí você acaba vendendo a empresa junto com a patente. E ela tem uma duração sempre ou não? É 20 anos. Tá. Do dia do depósito, né? Raramente uma patente passa de 20 anos, mas é em condições excepcionais. Mas normalmente é 20 anos do dia do depósito. Então, a técnica de fazer patente é o seguinte: você descobriu alguma coisa nova antes de comprovar, antes de publicar, faz a patente, porque você tem 12 meses de sigilo que você pode mudar ela, mas você já garantiu a data. E as descobertas normalmente acontecem simultaneamente em várias partes do mundo, porque normalmente está todo mundo recebendo história diz isso mesmo. Então, está todo mundo mais ou menos pensando no assunto e um acha uma solução para aquela nova informação. Olha, curioso. Vamos abrir um capítulo novo aqui. Como é que foi esse negócio de mercado financeiro? De onde surgiu, quando começou, como é que foi isso? No mercado financeiro, eu tinha tido uma aula no último ano da faculdade de mercados futuros. Era uma nova tecnologia que o professor estava ensinando para a gente, que a gente poderia vender a produção futura e fixar o preço. E eu fui trabalhar numa indústria de alimentos, na SICA, e acabei me envolvendo com confinamento de gado, porque a SICA precisava, a CETESB, órgão ambiental, ela estava jogando no lixão os resíduos da fábrica, e a CETESB não queria mais esse negócio de jogar resíduo de indústria em lixão. Então, resolvemos fazer um confinamento de gado para o gado comer aqueles resíduos, palha de milho, sabugo de milho, bagaço de tomate, o centro do abacaxi, casca de abacaxi, casca de goiaba, tudo que a SICA fazia, na época eram conservas alimentícias, e dava para o gado comer. E aí eu falei, já tenho o custo de produção, já tenho tudo, e estava inaugurando o mercado futuro da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Hoje é a B3, mas na época chamava Bolsa de Mercadorias, era uma baita novidade de mercado futuro. Eu fui lá, por curioso, e aí comecei a fazer a venda futura do gado. E aí eu vi isso foi que ano? Isso em 1980. Eu formei em 79, mas em 1980 comecei. E aí eu vi que dava para ganhar um dinheirinho especulando também, porque tinha muita inflação no Brasil, e eu descobri que tinha um tal de IGP e dava para deflacionar, mas ia na unha mesmo, ia lá na biblioteca da Secretaria da Agricultura, que tem um departamento de economia da Secretaria, tinha umas séries históricas de preço de boi. Eu peguei um estagiário lá e anotava na mão, e depois ainda deflacionava tudo para valor presente pelo IGP, e aí eu tinha os preços médios, e aí eu tinha uma ideia de inflação futura e descobri o ciclo pecuário, né? Que são 2 anos de alta, 2 anos de baixa, por causa de abates de matrizes e tudo. Isso daí tem até hoje. E aí eu comecei a projetar o ciclo, né, que tinha movimentos fortes de alta no ciclo de alta e movimentos fortes de queda real, né? E aí eu vi que dava para ganhar um dinheiro, aí eu propus para o meu chefe lá que, podia até especular um pouquinho aí e tal, você me dá uma comissão, porque não tinha bônus naquela época, né? E aí ele me liberou lá com uma meta para ganhar $100 mil. E eu teria 5%, então seria, meu bônus anual, se eu atingisse a meta, seria ganhar $5 mil, né? E aí eu fiz umas operações, obviamente, fora dos limites permitidos, rompi todas as regras lá, mas ganhei $15 milhões. Numa operação gigante lá, e 5% de $15 milhões dá $700 mil. Pra você ter uma ideia, um carro valia $2 mil na época, né? Tirando impostos, tirando tudo, ainda deu, acho que o equivalente a 250 carros no fim do ano. Para um cara de 25 anos de idade, o Ulisses tinha 2 anos, eu acho, nessa época, aí era sucesso total, né?
E aí eu fui comprar terra, mas depois eu quebrei várias vezes. Né? Eu estou contando as pingas aqui, lá tem os tombos. Mas aí eu comecei a operar e não parei nunca mais no boi. Fui um grande operador de boi aí, de futuro. Hoje quase não tem mais o boi futuro aqui no Brasil. Mas aí eu fui migrando para o Ibovespa futuro, para o dólar futuro, e eu estou até hoje operando. Nunca parei um dia na vida. Eu acho que não sei quantos, cara, que eu estou com 45 anos de mercado e nunca fiquei nem um dia nesses 45 anos sem operar, né? Pode estar viajando. Eu ia para a África, ia com o Iridium lá no coisa, sei lá, aquele telefone celular. Depois virou Global Star e tal, mas onde eu ia, eu estava lá com telefone de satélite, etc., operando, né? Então, ia para o Pantanal dar consultoria de gado, lá mas estava com o Global Star ou com o Iridium operando na boa, em cima do cavalo, no meio do Pantanal, mas com o telefone de satélite dando ordem, né? Então, essa é uma... Assim, eu sou um sobrevivente nesse mercado. E a Sparta surgiu quando? Então, a Sparta, em 2005, eu tinha investido muito, era sócio de usina, estava com o projeto lá na África, lá uma indústria em Angola, de alimentos, tinha fazenda aqui no Brasil, tinha consultoria agropecuária, enfim, estava todo envolvido em agro e meus filhos não gostavam. O Ulisses e o Arthur faziam... tinha acabado de se formar, estavam se formando no ITA. Você formou quando, Igor? 2003. Então, eles tinham acabado de se formar, mas detestavam esse negócio de agro. O negócio deles era mercado financeiro. E o Ulisses era hacker, inclusive, e tal, era todo focado em computador, né? E o Arthur estava indo lá para Schlumberger, lá, estava trabalhando com petróleo lá. Né? Mas eu falava, pô, se eu morrer, não tem ninguém que consegue chegar aqui no interior de Angola. Angola é o país mais fechado do mundo, é pior que Coreia do Norte, né? País complicado. Eu lá no interior lá de Angola, putz, fazenda na Bahia, fazenda para tudo quanto é lá. Depois, eles nunca foram em nenhum desses lugares. Se morrer, não sabe nem o que tem. Aí veio Mas essa proposta. Você tinha fazenda em Angola. Desculpa, Oi? Você tinha fazenda em Angola. Você tinha fazenda em Angola. Era um projeto, era a sociedade com a Odebrecht. Eu tinha 1/3, a Odebrecht tinha 2/3. Era um projeto que o governo convidou para ir lá. A Odebrecht não tinha expertise de agro, me convidou para ficar sócio de 1/3, mas montou uma indústria, comprou uma indústria completa no Japão de farinhas, etc. Fazia comida para 500 mil habitantes lá de Angola. E aí o governo, foi o Bill Gates, o Bill e Melinda Gates, com 18 ministros de agricultura, visitaram lá, gostaram, e aí vendemos para o governo chinês. Hoje o projeto é chinês. Mas isso foi em 2007, 2008, por aí. Mas aí chegou essa companhia lá que comprou minha consultoria agro em 2005, aí eu falei, quer saber uma coisa, eu vou vender tudo que eu tenho agro e vou me dedicar só ao mercado. E eu tinha uma corretora pequenininha chamada Derivativos Corretora de Mercadorias, e aí eu li o livro lá, Portões de Fogo, lá da Batalha das Termópilas, né, de Esparta. E aí fiquei impressionado com a bravura, com a resistência, e no mercado futuro, se você não for bravo e não for resistente, você não aguenta, porque perde muito dinheiro, ganha muito e perde muito. E aí eu mudei o nome e falei, bom, vamos transformar... E eu tinha um clube de investimento, eu tinha umas contas administradas para clientes de ações e ouro, que eu ganhava só performance, ou seja, uma vez por ano fazia as contas de quanto tinha ganhado, e eu ganhava 20% do ganho acima do benchmark, ou do ouro, ou das ações, né? E tinha um clube de investimento chamado Clube do Futuro, que ia bem, mas era 30 investidores lá. Eu disse, vou transformar esse clube num fundo de investimento e vamos formalizar tudo isso. E aí mudamos o nome da empresa para Sparta, e foi aí que a Sparta começou como gestora de fundos abertos, né? A Sparta tem 34 anos hoje, ela foi fundada lá na década de 90, mas passou um período só prestando serviço de gestão de contas administradas e de clube de investimento. Em 2005 é que virou uma gestora, e com a entrada do Ulisses da área de renda variável, a gente seguiu o caminho da renda fixa, né? Hoje a empresa é especializado em renda fixa. Né? Essa é algumas das dúvidas que eu tinha, a gente até falou antes, né? Mas acho que seria até legal comentar aqui, né? Porque que assim, né? Puxa,
acho que tinha mais essa questão de renda variável, mas depois mudou para renda fixa, então tem essa questão da mudança, e tem a entrada do Ulisses também, né? Assim, a gente até comentou antes, né? A sucessão é uma coisa super difícil, assim, eu já vi isso no mercado muito também, assim, muita gente erra nisso, tem problema, então, mudou a estratégia e teve sucessão, então, assim, só contar isso um pouco para a gente, que eu acho que é super raro conseguir fazer isso, né? Então, e mesmo no início mudou para renda fixa, assim, teve dificuldades, né? Então, é só para... Foi assim, não podia ser casa de ferreiro, espeto de pau, porque eu tinha trabalhado já há algum tempo nessa consultoria com sucessão familiar. No agro, a maioria das empresas é familiar, e eu tinha trabalhado já com vários casos de visto desastre, que é a sucessão familiar feita na hora da morte, ou seja, sem planejamento, né? E que aí assume a viúva e os filhos e não sabe o que fazer direito. E eu estava batendo de frente com o Ulisses, que liderava os outros sócios. A gente tinha 70% da empresa e os sócios tinham 30%, e os sócios eram do ITA. A Sparta é uma empresa criada por iteanos na prática, essa Sparta que vocês conhecem. E aí o Ulisses e os iteanos lá fizeram as contas, falaram, esse negócio de ficar correndo risco é aparar a faca em queda, não tem estatística nenhuma que explica isso daí. Você sobrevive porque você é um sobrevivente, mas não é um método, é uma questão de sorte. Mas o mercado não quer isso, é muito risco. O mercado quer constância de resultado, consistência de resultado, né? E aí eles resolveram partir, mas eu falei, vocês vão apanhar também, porque isso daí é difícil, tal, abrir a mão dos clientes, de ter contato direto, né, dos clientes, passaram para a distribuidora, tal. O fato é que por 2, 3 anos precisou alguma injeção de dinheiro, mas os iteanos, eles fizeram um trabalho formidável nessa linha disruptiva, tá? Então, nesse ponto, Ulisses... eu falo Ulisses, mas a gente sempre é um grupo de pessoas, né? Eles tiveram esse peito de, talvez por inspiração minha, que sempre gostei de romper com os paradigmas, eles criaram um monte de produtos novos que hoje o mercado copia, mas primeiro o fundo de debêntures redeado foi feito pela Sparta, todo o fundo agora de renda fixa não é o primeiro, mas a gente se tornou maior, é um dos maiores players aí desses fundos listados, fundo de renda fixa alavancado, nós até hoje somos nós que fazemos. Então, são várias... E o método de trabalho, de ter tudo computadorizado, por exemplo, são 60 fundos que têm programas robustos lá, distribuindo todas as operações que são feitas, são 50 operações por dia com debêntures que são feitas, distribui todas essas operações sem nenhuma participação humana, levando em conta as diversificações, as relações de risco, resgate que está tendo num, aplicação no outro, estoques de debêntures que tem em cada... tem uma inteligência bem sofisticada. E até agora ninguém no mercado conseguiu fazer nada parecido com o nível de sofisticação de computação que a gente tem, de programação. Eu não vou usar a palavra inteligência artificial, embora eles usam muito, mas que eu acho que é um termo hoje que está meio desgastado. Tudo joga por conta da inteligência artificial. Ali não é inteligência artificial, não, é humana mesmo, mas muitos anos de dedicação, todos os programas são desenvolvidos em casa, não usa programa comercial nenhum, etc. Enfim, eles fizeram um trabalho de fôlego, né? Assim, se propuseram a fazer 10 anos antes para chegar 10 anos na frente. Não é que é um programa que você fala, vou fazer em 6 meses. Não, foi um processo que já tinha a perspectiva de a maturação 10 anos depois, e a gente está nessa fase de maturação. Mas, assim, teve toda uma mudança de conceitos, inclusive de como tratar o cliente. Por exemplo, é a única gestora que não cobra taxa de distribuição de fundo de cliente, a gente banca essas taxas aí. Com isso também o mercado adora, porque compra 100 e leva 100, né? A maioria dos fundos listados aí você compra 100 e leva 98, 97 para casa, né? Então, toda essa mudança que é muito típica dos iteanos, que é de honestidade, né? O iteano,
ele leva a honestidade como uma questão de honra, né? Uhum. Então, essa forma honrada de tratar a clientela, não estou fazendo mau juízo de nenhum concorrente aí mas o fato é que ali tem um trabalho bem diferenciado, mas é tecnológico Uhum. e não vou dizer ideológico, mas filosófico, né? De trabalho. Sim. Mas Não, o e só para ITA ver. é a cabeça do ITA. Esparta, se alguém for falar, Uhum. é o que o ITA pensa no mundo financeiro, é a Esparta. Não, e só para ver todo mundo que está ouvindo a gente, né? Assim, a Sparta está com mais de 20 bi hoje de gestão, né? É, Então, 23. acho que de crédito privado, gestora independente, acho que é a maior, né? É, Uma das maiores. está entre as três maiores, né? Tem, Tá. tem, tem uma disputa de braço de ferro aí, mas são três grandes aí que tem no setor. Boa. Ó, vou perguntar umas duas coisas aqui adicionais. Aí tem uma que acho que o Werneck queria perguntar também, mas assim, pô, você tem dois filhos no ITA, acho que você falou que tem uma filha também, né? A filha fez o quê? Só curiosidade. Ela é arquiteta, mas também fez Legal. uma carreira meio na linha disruptiva. Ela, em vez de ir para. Na época que ela estava. Ela fez FAO, né? Só que Tá. na FAO o pessoal visita a favela, né? Assim, Uhum. a ideia é que é um projeto meio de arquitetura socialista, vamos falar. E Uhum. eu comentava com ela também comentava que, putz, vou morrer de fome aqui, que não tem ninguém na favela para pagar arquiteto. Ou então você vai trabalhar para o governo, vai ficar fazendo urbanismo, que é o ponto forte da FAO. Mas aí ela discutia, volta e meia, esse negócio, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou... Eu falava, ô, Virgínia, toda profissão tem gente diferenciada. Tem Uhum. gente que ganha dinheiro, tem arquiteto que ganha muito dinheiro. Assim como tem médico que ganha muito dinheiro e tem médico que não ganha. Então, depende do que você fizer, mas você tem que ter habilidades. No caso da arquitetura, meu ponto de vista é que arquiteto faz obras de construção caras. Uhum. Então, se você vai mexer com obra de construção cara, você não tem que ser um artista, você tem que ser um bom gestor de dinheiro. Que a Uhum. pessoa que está contratando a obra, ela espera que o técnico, aí, o arquiteto, no caso, tenha bom senso econômico. Senão, é uma rasgação de dinheiro sem fim, né? Então, eu acho que entre você ir para a Itália, ou para a Espanha, ou para a Holanda, que era a moda lá na USP, acho que deve ser até hoje, era que tinha um ano no meio da faculdade que o pessoal ia fazer um ano na Europa. Eu disse, pô, fazer um ano na Europa é um ano de balada, né? Porque você não vai fazer nada, é só farra. Eu pegaria e faria a USP o mais rápido possível, é 5 anos, forma em 5 anos. Enquanto a turma vai lá fazer balada na Europa, aprende Vector. Na época tinha o CAD e CAM e tinha o Vector. Tinha duas linguagens Uhum. de computador para desenho. Vai fazer curso de Vector, vai fazer curso de decoração e tal, mas assim que você se formar, faz um MBA, que nenhum Uhum. arquiteto faz MBA. Então, ela foi lá fazer MBA na GV. Que eu disse, olha, a hora que você sair como arquiteta que pensa economicamente, todo cara que for investir em grandes projetos de arquitetura e você falar em EBITDA e etc., o cara vai comprar você na hora, né? Ele vai parar para te ouvir. E ela realmente foi para essa área de arquitetura corporativa, de prédios, sedes de grandes empresas, e falando essa linguagem de MBA, de administradora, pô, é melhor ser rasgação de dinheiro não vale a pena, vamos proteger seu bônus, vamos melhorar o EBITDA da empresa, tá? Vai gastar dinheiro à toa nisso, naquilo. Assim, essa linguagem cativou muito, então ela cresceu muito na área de Uhum. arquitetura. Ela é tão bem sucedida quanto os irmãos. Assim, ela ganha bem, é bem sucedida, é diretora da Atier Von Hatt, é a maior empresa de arquitetura aqui de São Paulo. Tudo, né? Então, ela é Aí, uma Vitor, pessoa, assim, mas tem uma cabeça de executiva, ela é uma arquiteta executiva, né?
Mas pegando esse gancho, como é que você criou os meninos, então? Assim, acho que você tem uma família de, pô, os meninos super sucesso todos aí, né? Você criou como? Você e sua esposa, né? Vocês criaram como esses meninos? A gente tinha uma técnica, eu e minha mulher, não sei por quê, mas ela também veio de uma família relativamente bem-sucedida, mas linha dura. E eu também veio de uma família, como eu já tenho pais e avós, e minha mãe era politécnica, enfim. Assim, a família estudada, mas que de imigrantes, então tem aquela linha dura do imigrante e tal. Meus pais chegaram adultos aqui no Brasil, os pais da minha mulher também chegaram adultos aqui no Brasil, tá aquela cabeça de imigrante que leva a vida a sério, não tem moleza, não tem muita. Então a gente foi criado numa linha dura que a gente gostava, e a gente resolveu passar isso para os filhos dentro de uma técnica que a gente chamava que tem que matar um leão por dia. Ou seja, a gente achava importante as crianças entre os 6 e os 14 anos terem que lidar com desafios e frustrações. Então, dava muito trabalhinho remunerado. A gente cortava a mesada. Quantos amiguinhos ganhar? Amiguinho ganha 100, então você ganha 60. O resto você tem que conquistar com trabalho, fazendo qualquer coisa. E a gente vivia dando trabalho para eles, lá, limpar telhado, cortar grama, lavar carro, lavar prato. Puta, tinha tabelas e tabelas de preços de prestação de serviço. E eles foram criando uma noção de não de qual o preço das coisas, mas quanto custa as coisas, né? Que hoje em dia a maioria dos jovens sabe o preço, mas não sabe quanto custa, né? Então, eles foram criando uma linha assim de superação, né? E aí, essa superação, a gente nunca mandou nenhum filho estudar, nem nada, e, de repente, eles começaram a ir bem na escola, todos eles entraram sem cursinho na faculdade, 2 no ITA, né? Ulisses e o Arthur, assim, se tornaram pessoas bastante responsáveis. Mas teve reunião de vizinho em casa, que os vizinhos vieram alertar eu e minha mulher que a gente ia deixar as crianças traumatizadas, né? Eles que eles tinham que a gente tinha que repensar tudo que a gente estava fazendo, que na época se falava muito em qualidade, que tinha 3 fatores que eram importantes na época, que são até hoje para os outros, né? Qualidade de vida, falar inglês e como é que era? Qualidade de vida, falar inglês e acho que era viajar no exterior, e experiência no exterior. Eu falava, puta, falar inglês para secretária bilíngue. Qualidade de vida é vagabundagem, né? E no exterior vai ter quando precisar, não precisa uma criança ir conhecer o exterior. Eu achava que era mais importante essas lições de valores, né? De criar valores, que era esse lutar com desafios, tal. Então, a gente cortar, então, por exemplo, a gente padronizava que a gente pagava tênis Topper. Era uma marca que tinha que eu nem sei. Mas todo mundo queria usar Nike. Eu falei, não, você pode usar Nike, mas você vai pagar a diferença do seu bolso. Mas eles tinham uma mesadinha pequena. A gente não dava dinheiro para eles comprarem lanche na escola. A gente podia levar maçã, pepino, essas coisas que eles não gostavam de levar de lancheira, né? Então eu falava, pede uma mordida para cada amigo seu lá na escola. Então, a gente estava sempre criando um desafio para eles, né? E aí eles procuravam, então, trabalhar. E tinha um discurso importante também que a gente tinha, né? O último centavo que cada filho vai receber no último dia de aula na faculdade, né? Então, vocês têm que ir poupando, trabalhando, se preparando para se formar já com emprego, porque vai ter comida, roupa lavada, casa, mas não vai ter dinheiro, né? E a gente nunca deu para nenhum, foi bem... Mas isso foi combinado desde os 10 anos. Então, o cara, desde os 10 anos, ouvindo essa história, putz, tem que aprender. Então, eles vão se tornando responsáveis. Então, é se matar um leão por dia, que a gente fala, essa técnica aí. Mas não era muito bem vista pelos vizinhos, pelos amigos. Esse negócio de falar que quem vai para a Disney, a gente fala que quem vai para a Disney vai morar debaixo da ponte, que eles viam as pessoas morando debaixo da ponte, e falava que isso daí era quem foi para a Disney, quem usa Nike, vai para debaixo da ponte. Aí vinha o vizinho, pô, mas vocês falaram para o meu filho que foi para a Disney, que ele vai morar debaixo da ponte? A gente está tentando ensinar que era para não ser consumista, mas como é que você fala para uma criança não ser consumista? Você tem que falar metaforicamente, né? Então, para nós, a gente causava muita confusão.
Mas, assim, o fato é que eles criaram valores, essa questão de honestidade, sempre foi um ponto alto na família, tudo no item, então, nem se diga. Mas... Você queria perguntar, Werneck, não era uma história que você ouviu no passado aí? Não, eu até queria, mas é que a gente já está aqui, já tem mais de uma hora. Uma pergunta que eu fiquei pensando é que o Vitor mencionou que ele faz um trabalho na área de medicina a partir de algumas conclusões, experimentos que ele fez fora do contexto da medicina. E hoje ele faz esse trabalho aplicado à longevidade, mais especificamente. E eu fiquei curioso porque eu fiz uma pesquisa e o Vitor não tem, né, Vitor, formação, pelo menos pública, na área de medicina. Eu até achei aqui na internet o livro de um outro Vitor Neme, eu suponho que seja o seu pai, o seu... Isso, de química. Pronto. Isso, achei uma foto aqui, depois eu te mando. Mas eu queria entender um pouquinho mesmo como que é essa dinâmica sua hoje nesse contexto da medicina humana. Essa foi uma observação. Eu tinha uma empresa de prebióticos, que eu era sócio já de uma empresa americana, antes, lá na usina, tudo. Acabou a nossa joint venture e a gente montou uma empresa concorrente. E aí estava fazendo testes para substituir antibióticos, que estavam sendo banidos os antibióticos das rações animais no mundo inteiro. E a gente queria achar o antibiótico é usado para engordar animais, para provocar desbiose intestinal, e o primeiro sintoma de desbiose é ganho de peso no ser humano também. E a gente estava testando lá os produtos que a gente fazia e, de repente, a gente estava testando cada um dos produtos, eram prebióticos, FOS, GOS, MOS e beta-glucano, e a gente resolveu fazer um blend com esses todos, misturar e dar a mesma quantidade que estava dando de cada um, só que na forma do blend. Ou seja, uma dose menor de cada um, mas a soma igual cada dose. E para ver a conversão alimentar. E deu uma resposta boa, mas quando a gente foi ver por que deu a conversão alimentar, porque não tinha morrido nenhum animal no lote. E aí aquela história da observação que eu estava falando para vocês. Eu cheguei para os pesquisadores e falei, escuta, mas é normal não morrer nenhum? Disse, não, normalmente cada lote é de 200 frangos, cada lote morre 5, mais ou menos. Eu disse, então vamos repetir de novo e vamos fazer um desafio para tentar matar animal mesmo, pegar bactérias, fezes de animais que estão morrendo em granjas aí com problema de sanidade, e botar na água dos animais para ver, aí morria 20%, 40%, daquele lote lá não morria ninguém, de novo, repetiu o tratamento. Pô, esses animais estão imortais, mas frango morre com 40 dias, então imortalidade em frango não significa nada, você abate ele na data certa. Mas galinha, aí a gente fez com rato, também não morreu nenhum rato lá e não morria rato pra caramba nos outros experimentos. Aí eu levei para uma granja de frango, de galinhas, poedeiros, que galinha era importante a gente conseguir, porque você gasta muito tempo para produzir uma galinha adulta antes ela começar a botar ovo. Então, quanto mais tempo ela continuar botando ovo, se amortiza mais o custo de produção da galinha. E aí conseguimos estender em 2, 3 anos, de 85 semanas para 110 semanas. Ela quase levou uma pessoa de 85 anos para 110 anos. E aí o dono da granja lá, Yamagishi, falou, escuta, eu quero comer esse negócio de colherinha, né? E aí eu falei, não, deixa que eu vou fazer umas cápsulas, que o gosto não é muito bom. E aí eu tomei primeiro as cápsulas, depois dei as cápsulas para ele. E 6 meses depois eu percebi que eu estava dormindo muito bem, que eu vivia tomando remédio, opera em bolsa. Toda vez que tomava ferro na bolsa, tem que tomar algum ansiolítico para conseguir dormir. Fazia 6 meses que eu não tomava nada. E aí eu comprei um reloginho, esse aqui que eu uso até agora, aqui, para medir sono. Eu vi que meu sono estava melhorando a nota. Hoje a média é 95, é a nota máxima. E aí eu fui procurar o pessoal da medicina, porque, afinal de contas, já tinha visto a redução da mortalidade, e agora sono melhorando. Aí eu fui na USP, na Pinheiros, e aí propuseram para montar um time de pesquisa, desde que eu financiasse. E me convidaram para virar pesquisador. Então, virei pesquisador médico também. Só que na longevidade a gente
provou tudo. Tem 13 artigos publicados, inclusive publicamos um na Nature, lá, onde a gente associou 5 espécies de bactérias que a gente identificou no intestino, responsáveis por 5 distúrbios de sono. Dos 7 distúrbios de sono que se mede, 5 são provocados por bactérias do intestino que a gente consegue alterar e diminuir. Então, só que aí a gente começou a dar esse produto de longevidade para as pessoas e a gente viu que pessoas que estavam fazendo tratamentos com quimioterápicos, com imunoterápicos, com essas canetinhas de GLP-1 aí de emagrecimento, tudo que tem peptídeos dentro, dava uma resposta acelerada. Mesmo quem já estava condenado, caso de pacientes com câncer ali, que já estavam terminais ali, que já estavam suspendendo quimioterapia, que não tinha mais linfócito, não tinha mais condição, começava a tomar o produto para longevidade, os prebióticos, a modulação do sistema imune toda que provoca, e a pessoa respondia de novo, ganhava sobrevida. Enfim, colite ulcerativa, a gente chegou já na remissão da colite, estamos com 75 pacientes que já estão há 2 anos completando, não tem mais calprotectina alta, não, score Mayo, não tem mais lesão de colonoscopia, enfim, já está no ponto de, a gente está avaliando a cura celular mesmo, a remissão celular, para liberar dos medicamentos, ou seja, mas se entrar na inteligência artificial, diz que é incurável a doença, né? A doença de Crohn também zerou todas as lesões. Agora a gente conseguiu estabilizar a dose de morfina em ratos, vamos apresentar nos Estados Unidos, aí é uma descoberta importante, porque morfina, né, opioides, o corpo vai perdendo a sensibilidade aos opioides e tem que ir aumentando a dosagem até matar o paciente, então tem muita morte por superdosagem. E essas canetinhas de emagrecimento, a gente está vendo que a tolerância imunológica permite se perder muito mais peso com uma dose pequena. Então, estamos no meio de um monte de descobertas aí que vão ser anunciadas aí nos próximos meses e anos aí. Então, uma última pergunta. Surpresa. Uma última pergunta aqui, Vitor. Vocês chegaram a fazer, nesse processo, experimentos com pessoas com doenças autoimunes, como, por exemplo, vitiligo, psoríase. E como é que foi o resultado? Quem está tratando com imunobiológico tem um aumento de resposta. A resposta que a gente está observando é que se você está tomando um imunobiológico para psoríase, por exemplo, a cada 15 dias, com o tempo se aumenta para cada 40 dias, ou seja, aumenta a sensibilidade do corpo. Assim, o produto sozinho ele ajuda também em algumas doenças autoimunes, tipo dermatite atópica, né? A fibromialgia também. A gente tem recebido relatos de só com o imunomodulador sumiu os sintomas. Mas o mais comum que a gente está vendo é aumento da resposta aos medicamentos que a pessoa está tomando, que normalmente essas doenças vai havendo uma perda de resposta ao medicamento, medicamentos que contêm peptídeos, tá? Dentro, ou seja, o sistema imune desregulado, ele começa a entender esses peptídeos medicamentosos como toxinas, que a maioria das toxinas que entram no corpo também são proteínas, são peptídeos, né? Então, o Prêmio Nobel de 2025 de Medicina levantou a tese da tolerância imunológica, que é onde o sistema imune tem inteligência. Ele é capaz de tolerar um pouco um peptídeo antes de partir para o ataque, ou seja, observar a ação dele no corpo, mas quando ele está modulado. E a gente consegue fazer essa modulação do sistema imune a ponto dele ficar tranquilo o suficiente para dar tempo para entender como o medicamento trabalha no corpo e decidir que esse peptídeo estrangeiro, na verdade, é um peptídeo amigo. Tá? E não atacar ele. E você acha que isso pode chegar aonde, Vitor? Puta, muda muita coisa, hein? Porque no tratamento de câncer, por exemplo, provavelmente a gente vai ver assim, sobrevidas bastante grandes, né? Bem maiores que se consegue hoje. Nessa parte de tratamento de dor também, normalmente
paciente com dor crônica acaba morrendo por superdosagem, vai conseguir viver com qualidade de vida por mais tempo. Na verdade, vai ganhar sobrevida na maioria dos tratamentos hoje, que a pessoa... que o que acontece é que o corpo vai deixando de responder a vários tratamentos, chega uma hora que o médico não tem mais alternativa. O paciente vira terminal, o médico abandona, fala, não tem mais nada para fazer, porque nada responde. E você tendo a tolerância imunológica, qualquer medicamento com peptídeo volta a funcionar. Então você vai ficar dependendo do medicamento, às vezes você vai ser até curado. No caso da colite, a gente está vendo que todos esses pacientes tomam imunobiológico e não cura, só mantém a doença sob controle. Agora eles estão chegando na remissão, né? Então, assim, pode ser uma descoberta. A gente está na fase de comprovação tudo isso, tá? Colite a gente já está para anunciar. Quando eles né? falam daquelas fases de experimento, né? Tem fase 1, fase 2. Colite já é fase 3, tá? Já é a última fase, mas a morfina ainda está na fase 1, né? A canetinha GLP-1 também ainda está na fase 1, não partiu para as pessoas. A gente tem estudos de caso com pessoas, mas teste em larga escala, né? Com um N duplo grande. Cego, tal. Duplo cego, né? Duplo cego, placebo, tudo. Mas o de colite tem placebo, duplo cego, N grande, ou seja, é o primeiro, né? Foi o que chamou a atenção para a gente. E aí está observando alguns casos de câncer, mas ainda nem começamos ainda os testes com camundongos, né? Mas são todos a mesma explicação que... A mesma lógica, foi posta de pé há 4 meses atrás, com o anúncio do Prêmio Nobel em dezembro de Medicina, é que caiu a ficha para a gente, quem estava lidando com o tema do Prêmio Nobel, mas não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Aí, quando anunciaram o Prêmio Nobel, que a gente foi ler a descoberta, e falou, pô, é isso que está acontecendo aqui, mas já de forma aplicada. Eles estão colocando como tese e nós já estamos colocando aqui a aplicação da tese. Cara, incrível. Estamos fazendo patentes, mais patentes. Só isso que eu tenho a dizer, incrível. É difícil o Brasil fazer isso. Só a publicação na Nature já é difícil, né? O Brasil não chegou a publicar 100 artigos na Nature em toda a história, em todos os campos de ciência, né? A gente já publicou na Nature para um time pequeno de pesquisa e temos pelo menos mais uns 2 ou 3 artigos aí para a Nature, né? Então, assim, na USP, lá na Pinheiros, 1 em cada 100 cientistas tem o nome associado a um artigo de Nature. E, normalmente, esses artigos de Nature têm 15 nomes lá, porque todo mundo que está com nome. Então, assim, é muito raro o Brasil conseguir chegar nessas revistas de alto impacto. Aí, Science e Nature, né, são as 2 principais. Sim. Perfeito. Porque a gente não faz pesquisa disruptiva, né? A gente fica muito preso. Eu nunca ganhei um financiamento, tentei todas as linhas de financiamento, FINEP, FAPESP, BNDES Inovação, enfim. Mas tudo depende de você escrever a sua pesquisa com base na referência bibliográfica. Então, é pesquisa incremental. E eu me nego a fazer pesquisa incremental. Tem muita gente para fazer pesquisa incremental já. Mas na disruptiva eles tiveram, né? Os órgãos governamentais não aceitam financiar pesquisa disruptiva. É interessante isso. E tem países aí que sabem a importância dessas pesquisas, né? Financiam isso. Não, aí para a gente, pô, muito obrigado aí, assim, acho que para a gente mover para fechar aqui, é aquilo que a gente combinou contigo, né? Você fazer uma pergunta para a gente, uma para o Werneck e depois uma para mim. Eu estou super curioso com o Igor, principalmente com o endowment do ITA, né? Como é que está o nosso endowment aí? Está captando? Vamos mudar o ITA ou não vamos? Não, legal. Não, assim, primeiro, só contextualizando para todos, né, assim, o Vitor é um dos doadores do Endowment, para a gente, tem ajudado a gente agradece muito ali, não só o Vitor, mas o Arthur, o Ulisses também, então, acho que vocês têm uma contribuição aí para a gente que é bem relevante. Como é que a gente está hoje, né? A gente, em termos de captação, né, depois falar em termos de projetos. Em termos de captação, a gente está em mais ou menos 26, 27 milhões de reais, que a gente já captou, para receber esse dinheiro até 2030, e a gente, aí no outro, isso cash, dinheiro,
E aí, numa outra vertente, que a gente chama de equity de startup, ou seja, a gente falou com o founder de startup, que quem sabe eles possam doar cotas, opções de cotas, e testamento, né, a gente já tem 21 milhões. Testamento a gente marca a metade do valor, tá? A gente não marca 100%, a cota a gente marca a cota, o valor que é da rodada agora. Então, somando tudo, a gente está perto aí de 48, 49 milhões, tá? Muito bom. E a gente tem uma campanha, a gente vai lançar uma campanha em breve para, puxar como é que a gente aumenta esses valores até o final do ano ou ano que vem. Então, a gente tem algumas campanhas aqui. A gente está fazendo alguns projetos de priorização com o ITA, tá? A gente está acabando finalizando isso, inclusive a gente vai atrelar as campanhas a isso, mas muito alinhado com aquilo que a gente conversou no passado, né? Então, assim, a gente tem um dinheiro que a gente recebeu, que a gente deve ajudar o ITA a trazer professor estrangeiro, tá? Então, o ITA conseguiu uma linha, isso que é legal, assim, de fazer as coisas em conjunto, sabe? O ITA conseguiu uma linha para isso também, via CAPES, e a gente deve complementar essa linha. Provavelmente a gente vai focar em professores da Europa, a gente até fez pesquisa, a gente comparou com os Estados Unidos é bem mais puxado, o valor é bem mais alto, mas acho que a gente consegue compor com o pessoal da Europa, que é bacana. Tem um outro projeto que a gente está olhando também, de energia. Tem um pessoal ligado ao Bill Gates, ele tem um braço de energia que chama Breakthrough Energies. A gente conseguiu, via Fundação Bering, um contato com a Recíproca, que é um estúdio lá dos Estados Unidos, que tem contato com a Breakthrough. Eles estão levando um bootcamp focado em energia e transição energética para técnico de Monterrey. A gente está tentando trazer esse bootcamp também para o Brasil. A gente deve fazer uma captação específica disso. Então, assim, a gente consegue pegar o tema de energia, puxa coisa de ponta, ou seja, de nível mundial, ligado ao empreendedorismo, né? Que aí tem um pouco do foco aqui do ITA Ceará e tudo mais. Então, essas são algumas iniciativas que a gente está olhando já no forno e também com relação à captação. Cara, acho que a gente está fazendo algo bem legal. Assim, eu estou bem orgulhoso ali do time, todo mundo que está envolvido, cara, os doadores que ajudam a gente pra caramba, mas acho que a gente está conseguindo, o ITA em si, assim, o Lorenzi, o reitor, a vice-reitora Emília, então, assim, acho que a gente está como um time ali, acho que está indo de uma forma bem legal, sabe? Estou bem orgulhoso, assim. Muito legal. Também estou bem animado com esse programa aí. Tem que todo mundo contribuir. E o Bruno, como é que está? Qual a recomendação que você dá? Qual o conselho que você dá para quem quer empreender aqui no Brasil? Bruno, eu sei que você tem uma ótima pergunta. Aí. É dura a vida do empreendedor brasileiro? Quais as agruras? Me dá uma resumidinha aí. Então, Vitor, naquela época, um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, era muito difícil mão de obra, né? Você conseguia atrair as pessoas e gerar valor com as pessoas, porque a mão de obra estava muito cara. Depois veio a inteligência artificial e agora eu estou vendo um movimento contrário, que a mão de obra está ficando mais barata, não porque as pessoas estão ganhando menos, mas porque a inteligência artificial faz muita coisa. Eu comecei a brincar com Lovable, com Cloud Code, e o que eu vi foi que um produto que a gente demorou mais de 6 meses para construir no Quadro, com uma equipe de 20 desenvolvedores, isso foi em 2018, eu estou conseguindo construir... Não vai dar uma semana porque o produto tem que ficar redondo, tem que estar pronto para receber usuários e tal, mas é algo de se fazer em um mês. Então, assim, a minha sugestão para quem está empreendendo no Brasil, independente da área, é a pessoa aprender a trabalhar com inteligência artificial. Se ela tem sistemas simples, como um website, que não envolvem muita informação importante e crítica, como é o caso de fundos de investimento, né? Então, isso tem que ficar de fora. Eu acho que a pessoa tem que começar a colocar a mão em inteligência artificial, Lovable, Cloud Code, esse tipo de produto. E se a pessoa vai fazer sistemas mais complexos, vale a pena ela contratar bons engenheiros, sêniores. Alguns vão ser talvez um pouco aquele perfil ali do ITA, que é técnico demais, mas que é um perfil muito bom para esse momento novo de inteligência artificial, e pessoas que sejam curiosas e já tenham algum traquejo com inteligência artificial. Inteligência artificial é saber fazer os prompts, né? Tem que ter inteligência humana para fazer o prompt, para
poder conseguir a inteligência ajudar. Né? E o engenheiro ele traz o grande calcanhar de Aquiles da inteligência artificial hoje, que é a questão da segurança, né? Isso. Os dados, porque os sistemas desenvolvidos por IA ainda são muito vulneráveis. Sim, sim. Compartilham tudo também, né? É isso mesmo. Pô, legal. Bom. Ô, Vitor, obrigado, viu? Acho que fechamos, né, Bruno? Fechamos, cara. Muito obrigado. Eu fico muito honrado porque eu escuto as histórias do Vitor desde os primeiros anos da faculdade, né? E eu consegui acompanhar mesmo a história do Arthur. Sempre foi um cara. A gente imaginava, pô, o pai do cara é de banco de investimento, ele deve ser nariz empinado, né? E não, cara, o Arthur era um cara assim, muito pé no chão, amigo de todo mundo, da galera, entendeu? Ulisses, a mesma coisa. Mesma coisa. Os caras nota 1000, assim. Você fez um grande trabalho, Vitor. Obrigado. Mas a gente sempre fez questão de valorizar essa questão do respeito pelos outros, da humildade, tudo que, acima de tudo, nós somos pessoas, né? Ninguém é melhor que ninguém. Aqui temos defeitos e iguais todo mundo. Exatamente. Muito bom. Mas obrigado, gente. Então, obrigado aí pela oportunidade, o bate-papo muito legal. Ô, Vitor, vou te pedir uma última coisa aqui. Vou te colocar numa situação um pouco desconfortável. Aqui no YouTube a gente tem que pedir as pessoas para seguir, para se inscrever no canal. O Igor já pediu, eu já pedi, agora falta você. Qual o canal? O canal daqui do podcast? The Bosses, Como que é o nome dele? The Bosses Room. The Bosses. Vocês estão me tratando como um boss, então? Não, mas, gente, vamos participar aí do canal aí, todo mundo trocando ideias aí, que o Brasil... Eu acho que a maioria dos bosses aqui do Brasil, no fundo, são otimistas, né? Senão não estariam empreendendo, não estariam... Mas o Brasil tem muita coisa boa, tem muita oportunidade, e esse pessimismo aí que existe reinante aí não tem tanta razão de ser. O Brasil não é tão pior do que os outros países. Então, vamos acompanhar, vamos trocar ideia, vamos aprender um com o outro e vamos participar também, né, do The Bosses, né, como entrevistado. Tá bom, obrigado. Obrigado, Vitor. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. Até logo. Um abraço. Tchau para vocês.